Amém? Mais uma vez, bom dia, gente. Nós estamos falando sobre o propósito de Deus para a nossa vida. É um tema que me agrada muito, mas eu confesso que não vende muito para algumas pessoas, se é que você entende a expressão. Porque enquanto a maioria das pessoas criam o seu próprio projeto, o seu próprio propósito, o seu próprio alvo, nós estamos trabalhando na direção oposta. A pergunta que nós fazemos é o que Deus quer de nós. O que é que Deus quer fazer em mim e através de mim? Por que é que você nasceu? O que estava na mente do Senhor quando Ele permitiu que você nascesse e viesse ao mundo? Em que Ele estava pensando? Não pense que você é um acidente diante de Deus. Por mais que sejam quais forem as circunstâncias do seu nascimento, você não é surpresa para Deus. Eu lembro que no domingo passado pela manhã, eu até brinquei aqui dizendo, imagina você nascendo e Deus ficando de pé no trono, no céu, coçando a cabeça, dizendo, se eu soubesse que isso ia acontecer. Isso não é possível. Deus tinha tudo muito bem planejado, você veio e é exatamente o que Deus criou você para ser. Agora é importante que você se encontre no projeto de Deus. Nós vamos aprender isso depois de uma forma mais profunda, quando Saulo, até então a gente conhece como Paulo, grande apóstolo da Bíblia Sagrada, lá em Atos 9, ele tem um encontro com Deus, com Jesus, e ele vinha viajando para Damasco para perseguir e prender os crentes que encontrassem ali. Então uma luz o cerca, nós conhecemos, está lá em Atos 9, e ele cai, aquela luz deixa ele inclusive cego, ele escuta uma voz, Saulo, Saulo, por que me persegues? Lembra desse texto, dessa história? Ele diz, quem é, Senhor? Quem é que está falando comigo? Ele diz, eu sou Jesus a quem tu persegues. Diz, Senhor, olha a pergunta dele, Senhor, o que queres que eu faça? Lindo demais esse texto. No momento em que normalmente as pessoas, quando têm um encontro com Deus, mudam a pergunta, dizendo, Senhor, atenção, tive encontro com o Senhor, e atenção para aquilo que eu quero que o Senhor faça. Na verdade, Saulo vem e inverte a coisa e diz, Senhor, eu não quero me preocupar muito com o meu querer, a questão não é mais em torno de mim, dos meus desejos, da minha vontade, dos propósitos que eu quero criar para a minha vida, mas eu gostaria de saber o que o Senhor quer de mim, o que o Senhor quer que eu faça, aonde o Senhor quer que eu vá, aonde o Senhor quer que eu more, fazendo o quê? Meu Deus, eu quero ser útil para o teu reino, eu quero ser uma pessoa feliz. Eu particularmente entendo, pode ser um pouco exagerado, alguns entendem que isso é um pouco exagerado, mas eu sinceramente acredito que um ser humano só pode ser 100% feliz aqui nessa terra, alegre, feliz, se ele for encontrado fazendo aquilo que Deus criou ele para fazer. Muitas pessoas vivem fazendo o que precisam fazer para sobreviver, mas bom é que você faça o que Deus criou você para fazer. Certamente Deus nunca permitirá que você passe apertado, que você fique sem suporte, porque Ele cuida dos seus. Mas você precisa se encontrar no projeto de Deus. Amém? Na semana passada, nós começamos fazendo aqui uma introdução. Eu citei Colossenses 1,16. Eu gostaria de citar novamente, só para nos lembrar, eu acredito que vale a pena a gente não desperdiçar nenhuma semente. Colossenses 1,16 diz, você pode ler comigo? Porque nele foram criadas todas as coisas que há de existir nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, autoridades, sejam potestades, tudo, inclusive eu e você, amém? Vamos de novo? Tudo, inclusive eu e você, diga, inclusive eu, tudo foi criado por Ele e para Ele. A gente precisa começar certo. Se a gente começar errado, nós vamos nos perder amanhã. O que eu quero dizer com isso?
Quando a Bíblia diz que tudo foi feito por Ele, a Bíblia está dizendo que foi Deus que nos fez, que nos criou. Ora, nós estamos dentro de uma igreja. Eu acredito que isso aqui, pelo menos aqui, tem que ser pacífico. Só que de vez em quando, obviamente, nós encontramos pessoas que dizem, Deus o quê? Deus nem existe. Ou você é obra de um acaso, ou você é obra de uma teoria, ou você é obra de qualquer outro evento cósmico, evolucionista, e então você surgiu. Se você crê assim, com todo o temor no meu coração, fica difícil a gente descobrir propósito para você. Sua vida vai ser uma vida onde você vai criar os seus propósitos, os seus projetos. Então existem muitos bons livros, entre aspas, tá? Seculares por aí, onde a pessoa, livros de autoajuda, onde a pessoa coloca passos para o sucesso. Você tem que ser uma pessoa aplicada, você tem que ser uma pessoa que traça alvos, você precisa ter objetivos na sua vida. Tudo isso é bacana, tudo isso é legal, mas isso não tem nada a ver com o que eu estou falando com vocês aqui. A proposta do culto é sobre o propósito de Deus para a sua vida. Isso não tem muito a ver com o que você quer. Você entendeu o que eu estou falando, irmãos? É muito importante você entender isso no começo, porque normalmente a pessoa vem à igreja já com uma coisa programada, já com a caixa fechada, se é que você entende a expressão. Isso aqui é o que eu quero, é o que eu quero alcançar, é o que eu quero ser, é onde eu quero chegar, é o meu sonho, é o meu propósito, é o meu planejamento, é o meu objetivo, é o meu gol. Tudo muito legal, bacana, eu não estou aqui para destruir o seu castelo, mas não é a série de mensagens que nós estamos entrando agora. Nós vamos nos preocupar com o querer de Deus. O Senhor Jesus nos ensinou a orar o Pai Nosso. Lembra do Pai Nosso? Vamos juntos? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu ou o vosso nome. Venha a nós o teu reino. E agora? Como é que é mesmo? Repete isso aí. E se a vontade dele for diferente da sua? O pastor, está amarrado em nome de Jesus. Bom, se a vontade dele for diferente da sua, alguma vontade tem que morrer. É lógico que é dele, né, pastor? Aí eu troco de igreja, eu saio da igreja, eu faço outra coisa. O negócio é eu chegar lá. Não, você está equivocado. Porque a Bíblia diz em Romanos 12, 1 e 2, que nós não devemos nos conformar com esse mundo, mas nós devemos ter a nossa mente renovada e transformada, renovação do nosso entendimento. Aí vem o verso 2, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se você quer experimentar a vontade de Deus para a sua vida, mantenha a sua mente aberta durante esses domingos. Mantenha a guarda desarmada. Não venha à igreja com a caixa fechada, com pré-programado, é o que eu quero, fugiu disso, eu não aceito. Não, não faça isso. A vontade de Deus, irmãos, está na Bíblia, isso é importante, você tem que crer. Não é sentir, é crer. A vontade de Deus, ela é boa, mesmo quando não parece. A vontade de Deus, ela é agradável, mesmo quando não parece. A vontade de Deus, ela é perfeita. Para mim, dos três, o mais importante. Deus não falha, Deus não erra. Por quê? Enquanto nós traçamos os nossos objetivos segundo o que achamos e vemos, e cá entre nós, às vezes a gente não vê, já ouviu essa expressão? Um palmo na frente do nariz. Às vezes a gente não enxerga nada. E nos achamos donos da verdade. Isso aqui é o melhor para mim. Só que Deus vê o mês que vem, daqui 3 meses, daqui 1 ano, daqui 5, daqui 10. Eu tenho certeza, se você já tem uma caminhada com Jesus, você já deve ter experimentado momentos na sua vida em que você almejou algo e aquilo não aconteceu. Na hora você fica até chateado, mas o tempo passa, depois você olha para trás e diz, Deus, obrigado. Entendeu o que eu estou falando? Obrigado. Eu achei que era a melhor coisa para mim e não era. Realmente, vale a pena ficar com a tua vontade. Ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita. Mas para experimentar essa vontade, a Bíblia diz que a gente tem que nos apresentar a Deus como sacrifício vivo. Que é o verso 1. Sacrifício vivo é uma expressão esquisita.
Eu digo esquisita porque sacrifício era uma palavra muito usada no Antigo Testamento. O que era o sacrifício? Você pega um animal vivo, leva até o altar e sacrificava ele. O que está escondido nessa palavra sacrificar? Matava o animal. Não é que se fala em sacrifício sem morte. Mas o texto diz em Romanos 12 sobre sacrifício vivo, morto-vivo. Diga morto-vivo. Como é que é possível uma pessoa se apresentar morto-vivo para Deus? Bom, a Bíblia explica. A Bíblia diz em Romanos que nós devemos nos apresentar a Deus mortos para o pecado, vivos para Deus. Quer dizer que tem coisa na sua vida que tem que morrer, e tem coisa na sua vida que tem que viver. Que interessante. Você só não pode inverter as coisas. Você não pode querer matar o que tem que estar vivo e deixar vivo o que deveria estar morto. Existem áreas da nossa vida que nós temos que sacrificar. Levar até o altar, dizendo: Deus, isso aqui é a minha vontade. Mas Deus, seja feita a tua vontade. Eu não estou aqui para pintar um quadro bonito e dizer para vocês: gente, isso é moleza. Não, isso não é moleza. É um grande desafio. Mas quando nós conseguimos romper pela fé os limites do nosso querer e da nossa vontade, então os projetos de Deus começam a nascer na nossa vida. E o que me alegra é saber que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Melhor, muito melhor que a minha. O que Deus tem para você é muito melhor do que o que você tem planejado para você. A Bíblia diz que os pensamentos do Senhor, que coisa linda, são mais altos que os nossos pensamentos. Você fica aqui pensando: Deus, eu podia pelo menos chegar lá, e Deus está aí, eu quero você longe, mas há um processo, e nós estamos aqui para aprender esse processo. Da minha parte, eu peço a vocês que venham desarmados. Armados não é, tá? Venham com a guarda baixada, a mente aberta, o coração tranquilos, para serem ministrados pelo Espírito Santo. Amém? Na semana passada nós vimos também, inclusive foi essa a frase, eu quero repetir essa frase aqui, porque essa frase é importantíssima. Efésios capítulo 1, versos 11 e 12, diz assim: nele digo, nele é no Senhor, nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados. Expliquei que predestinação aqui não é para salvação, mas é para chamada, é para propósito, conforme o propósito daquele que fez todas as coisas. Quem que fez todas as coisas? Deus, segundo o conselho da sua vontade. O que tem que prevalecer na nossa vida? A vontade de Deus. Agora lê a frase em vermelho, que eu destaquei em vermelho aí com a sua permissão. Vamos juntos? Com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Então existe um fim, existe uma finalidade para a qual Deus nos criou. E para que Deus nos criou? Para a sua glória, para que Ele fosse glorificado. Rapidamente, eu só quero lembrar você que glorificar a Deus não é só dar glória a Deus dentro de uma igreja, lembra disso? Não é só gritar bem alto, aleluia, de vez em quando é bom fazer uma festa, extravasar na presença de Deus, não tenho nada contra não, mas não é uma vida assim que glorifica a Deus. Uma vida que glorifica a Deus é uma vida que você leva aí fora, andando na presença do Senhor, cumprindo os mandamentos do Senhor. O que é teu, o que é do próximo, amando a sua esposa, sendo fiel ao seu marido, criando os seus filhos na palavra de Deus. Assim, vivendo assim, você estará glorificando a Deus. Uma vida que glorifica a Deus, esse é o fim do porquê Deus nos colocou aqui. Mas esse é um projeto geral. A nossa busca esses dias vai ser por um projeto, e aí tem que ser você e Deus, tá? Durante as orações, não sei se eu estou te confundindo hoje, mas um projeto específico da vontade de Deus para a sua vida. Isso a gente só vai encontrar perguntando e questionando o nosso Salvador. De forma geral, vimos que dar glória a Deus é projeto de Deus para a nossa vida. É propósito de Deus para a nossa vida. Uma vida que glorifica a Deus. Você pode repetir isso comigo, só para isso entrar no coração? Diga: uma vida que glorifica a Deus é projeto do Senhor, é propósito do Senhor para a minha vida, que eu leve uma vida
que glorifique a Deus. Aí nós vimos que glorifica a Deus quem produz muito frutos, e aprendemos na semana passada ainda que é impossível produzir se você não estiver bem plantado. Essa mensagem vale a pena você ver e rever. Principalmente se você não ouviu, se você ouviu, vale a pena você ouvir de novo. Eu considero, eu sou suspeito que eu sou pastor da igreja, mas eu considero essa mensagem, que está disponível já inclusive na nossa página no Facebook, que a gente gravou a semana passada, uma mensagem muito, muito, muito importante. Porque a Bíblia diz que quem é filho de Deus é guiado pelo Espírito de Deus, e não pelas suas vontades. Você não pode, a partir de agora, a proposta da série de mensagens é essa, estamos falando de propósito de Deus. Você não pode levar uma vida fazendo o que dá na sua cabeça, você não pode viver assim. Deus não colocou você nesse planeta para você dirigir a sua vida, não. Nós temos rei, e o que é mais grave, a Bíblia diz que quem é guiado pelo Espírito de Deus, esse é filho de Deus. Então quem não é guiado pelo Espírito de Deus, não é filho de Deus, gente. Olha que coisa grave. Eu não sei se você entende a seriedade da afirmação bíblica. Quem é guiado pelo Espírito de Deus, bom, eu não sei se você já, alguma vez na vida, contratou um guia para andar com você em algum lugar. E como é que funciona o guia? O guia vai lá atrás, é assim? Onde o guia vai? O guia normalmente vai na frente, dizendo, desse lado, vocês podem olhar. E agora vem comigo para esse lado aqui. E lá não pode não, lá. E aí, não, aqui é perigoso. E ali assim. Esse é o papel do guia, ele tem que conhecer o lugar. Irmãos, e o Espírito Santo conhece o lugar. O Espírito Santo conhece o lugar, meu irmão. Fica tranquilo, ele é guia. Mas ele quer ir na frente. O problema é que às vezes a gente vai na frente e o Espírito Santo correndo atrás. E aí a gente vai fazendo bobeira, e o Espírito Santo vem, Senhor, vem consertando atrás aí. E não é assim o projeto de Deus para a nossa vida. O projeto é, Senhor, eu quero ser guiado por Ti. Se o Senhor falar que é para a direita, eu vou para a direita. É bonito assim, falando para vocês. Mas tem hora que Ele vai falar à direita e você vai ter um desejo enorme na esquerda. E aí começam os problemas. Aí você tem que negar-se a si mesmo. Ainda que você olhe para a esquerda e diz, Deus, não faz sentido, mas lá está tão bonito. Pergunta para o Ló. O Ló, quando brigou com o seu tio Abrão, você lembra dessa história? Os dois se separaram. E aí o Abrão disse, você pode escolher para onde você quer ir. Eu acho um perigo isso. Eu converso com colegas, ainda mais pastores, né? Você sabe que no nosso ministério existe uma política de mudança. Eu converso com muitos pastores, sempre conversei com eles há muitos anos, nós estamos na igreja. E é um perigo quando a pessoa tenta dirigir e decidir a sua própria vida. Eu tremo por dentro, irmãos. Porque nem tudo que parece é. Então eu vejo muitos homens e mulheres levantando os olhos com a síndrome de Ló e olham para lá, tem uma terra feia, um lugar ruim, e olham para cá, terra bem regada. Diz o texto que assim era Sodoma. Parecia o jardim do Senhor, o Éden. Parecia. Só que ele não viu com os olhos dele o pecado de Sodoma e Gomorra. Ele não viu a destruição que estava por vir. Ele levantou os olhos, viu que parecia melhor e escolheu. É para lá que eu quero ir. Eu tenho, meu coração gela por dentro. Por quê? Porque olha só, é o melhor, é melhor, é melhor, é melhor. Não é assim que a sua vida tem que ser dirigida. Eu não vejo ninguém falando, Deus, para onde eu vou? Deus me leva, Deus me guia. Eu quero ser dirigido pelo Senhor. Eu sei, a proposta que eu estou apresentando a vocês não é comum nos nossos dias. Se você vira para alguém e faz uma proposta boa para você vira para essa pessoa e diz assim, financeira ou profissional, e você vira para ela e diz assim, eu vou orar a respeito. De onde você veio? Isso é um ET. Esquisito. Você é esquisito, você não é normal. Você é uma pessoa estranha. Mas feliz é a pessoa que não dá um passo na vida sem consultar o Senhor, irmãos.
Feliz é a pessoa que vai para a Bíblia e folheia, Senhor, fala comigo e gasta um tempo e fecha a porta do quarto. Me dá a direção, Deus do céu, eu realmente queria tanto esse negócio. Parece um sonho, Senhor, uma terra bem regada, mas vem do Senhor. Tem alguma coisa que eu não estou vendo aí, Senhor? Porque o Senhor vê o que eu não posso ver, Senhor. Tem alguma coisa que eu não estou vendo aí? E o Ló foi para lá, irmãos, e você que conhece a história sabe que Deus destruiu Sodoma. Tirou o Ló de lá com a família, porque Abraão orou por ele. Só que, saindo de Sodoma, eles tinham uma ordem para não olhar para trás, lembra da ordem? O que aconteceu com a mulher de Ló? Olhou para trás e virou uma estátua de sal, ela morreu. Ali o Ló perdeu a mulher. Tem gente que faz escolhas na vida, não, porque é melhor, eu já vi gente vindo para cá. Por quê? Meu irmão, pelo amor de Deus, estou te falando com todo temor, amém? Com todo temor a Deus, mas assim, sem pedir a Deus uma direção, é aquela coisa de a terra é bem regada, e aí, você vê ele perdendo a esposa, perdendo os filhos, perdendo a família, e eu fico pensando comigo, a que preço? Quanto vale isso? Será que, meu Deus do céu, vale a pena? Um casamento rompido, uma coisa quebrada, um Satanás se infiltrando, mas a terra é bem regada. Não, Senhor, eu quero estar no centro da tua vontade em nome de Jesus. Irmãos, essa é a proposta que eu estou pregando para você. Eu não estou dizendo aqui, não estou apontando aqui, dizendo, faça isso ou faça aquilo. Eu estou dizendo, antes de fazer qualquer coisa, consulte a Deus. Procure estar no centro da vontade do Senhor. Não faça o que dá na sua cabeça. Eu gosto muito do último versículo do livro de Juízes. Está preparado não, mas você pode colocar para a gente, por favor? Já vou entrar na mensagem de hoje, que é muito importante. Eu sempre falo isso aqui, né? É muito importante, toda mensagem é muito importante. Último versículo do livro de Juízes. Deixa eu ler isso para você, que eu estou falando de propósito, de direção de Deus. Juízes 21, verso 25. Vamos ler juntos, em voz de trombone aí, a igreja do Senhor. Naquela época, não havia rei em Israel. Cada um fazia o que parecia reto. O problema é que nem tudo que parece. E por que uma pessoa vive fazendo o que acha, o que parece reto? Porque não tem rei, irmãos. Quando uma pessoa passa a ter rei, eu não estou falando de um homem com a coroa na cabeça, eu estou falando do rei dos reis, senhor dos senhores. Quando nós passamos a ter um senhor na nossa vida, nós não fazemos mais o que a gente acha, não, porque nós temos quem nos dirige, nós temos quem nos orienta, nós temos a quem consultar, nós vamos até o rei. Oh, meu rei, meu senhor, o que o senhor quer de mim? Essa é a vida que glorifica a Deus. Agora, eu não espero realmente que todas as pessoas comprem isso, mas o que eu faço, faço aqui amando do Senhor. Amém? Amém. Digam um amém assim para animar o pastor. Amém. Então pronto. Vamos voltar então, que hoje eu quero preparar o seu coração para algo muito importante. A Bíblia diz em Judas só tem um capítulo, na verdade não tem capítulo em Judas. Então não olhe aqui, Judas capítulo 12, não, Judas só tem versículos, só tem versículos, então é o versículo 12, e esse Judas, a propósito, não é o Judas que traiu Jesus não, viu, que eu já vi gente, não, esse livro eu não leio, esse Judas não é aquele que traiu Jesus não, alguns até afirmam que esse Judas era irmão de Jesus, mas o versículo 12 diz o seguinte, do livro de Judas, é um livro antes de Apocalipse, são nuvens sem água, levadas pelos ventos de uma para outra parte. São como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas, desarraigadas, sem raiz. Perceba que isso dá continuidade àquilo que tratamos na semana passada, isso que é importante, você está ligado e você vai crescendo junto. Nós entendemos que produzir frutos glorifica a Deus, amém? Quem produz dá glória a Deus, produzir muito fruto nos faz discípulos do Senhor. Mas para produzir precisamos ter raízes, precisamos estar bem plantados.
Uma pessoa sem propósito na vida, propósito de Deus, lógico, tudo que eu estou falando aqui é de Deus, é como uma nuvem que não produz chuva. Entenda a expressão que eu estou usando, com todo temor a Deus. Para que serve uma nuvem? Tudo bem, pode dar uma sombrinha, um passo, mas uma nuvem sem água, uma nuvem que não produz chuva, é um carro que não anda, igual o abridor de latas que eu mostrei para você na semana passada, mas se você não souber usar, ou se não existe lata, e que adianta você ter um abridor de lata quando não existe lata? E que adianta? Não há que se falar em cumprimento de propósito. A Bíblia está falando de nuvens, pessoas sem propósito de Deus na vida, são como nuvens sem água. Olha o que diz o texto, levadas pelo vento. É assim que algumas pessoas vivem. Olha para mim, está soprando para cá, ele vem, deixa a vida me levar, vida leva eu. Agora é para lá, ele vem. E assim ele passa pela terra, até ficar velho e partir. Para onde o vento sopra, para onde bate o vento, para onde os problemas levam deste levar, e assim a pessoa é conduzida. Não é pelo Senhor, mas é pelas circunstâncias que cercam a sua vida. Não, está ruim aqui, agora é lá, agora está ruim lá, agora eu quero esse emprego, agora eu quero aquele, não, agora eu quero esse aqui. Então as circunstâncias é que te dirigem. A proposta dessa série de mensagens é outra. Nunca mais nenhuma circunstância vai te dirigir. Você é dirigido por Deus. E ponto final. E independe do sol, da chuva, da tempestade, do vento, o Senhor é quem te guia. Ele é o teu guarda, o guarda forte de Israel. Essa é a proposta. Amém, pessoal? Mas tem que ter fé para abraçar essa proposta. Agora, eu realmente acredito que nós não podemos viver como uma nuvem sem água, levada, como diz o texto, os ventos de uma para outra parte, árvore murcha, sem fruto. Isso é a vida de uma pessoa que não tem projeto de Deus para a vida dela. Na verdade, Deus tem projeto para todo mundo. É a pessoa que acha que Deus não tem. Agora, deixa eu te falar uma coisa, e aí começa a mensagem de hoje. Irmãos, sem querer mentir, ou enganar, ou melhorar o negócio. Irmãos, tem momento na vida da gente, eu posso falar da gente, a gente divide a cruz, fica mais leve. Amém? A gente carrega junto. Momento na vida da gente, em que a gente sabe de tudo isso. Que Deus tem projeto para a vida da gente, que Deus quer trabalhar na vida da gente e que nós não somos obras do acaso. Mas às vezes a gente não enxerga isso. Eu vou além. Às vezes até enxergamos o contrário. Às vezes Satanás faz de tudo para tentar pintar um quadro, uma situação, que você olhando diga, não é possível que Deus tenha um projeto para a minha vida. Principalmente olhando para as circunstâncias que te cercam. Por isso que a circunstância é um perigo. Mas quando você para olhar de lado, como Pedro, que estava caminhando sobre as águas para ir ter com Jesus, e observando o vento forte, teve medo, aquela tempestade, e começou a naufragar na fé. Quando paramos para observar os ventos, aquilo que sopra ao nosso redor, meu irmão, meu Deus, será que o Senhor está nesse negócio mesmo? Será que o Senhor está na frente? Por que está dando tudo errado? Por que as coisas não estão acontecendo? O Senhor diz que tua vontade é boa, é perfeita, é agradável, mas está bom não, Senhor. Não está bacana não, Senhor, não estou gostando não, o negócio está ruim. Não, mas isso aí, o Senhor está na frente mesmo? Será que o Senhor perdeu o controle das coisas? Será que as coisas não saíram dos trilhos da fé? Aí a gente começa até a dizer, Senhor, onde foi? Porque quando as coisas começam a dar errado, logo vem essa pergunta, né? Onde foi que eu errei? Onde foi que eu errei? Às vezes acontece de nós errarmos ao longo do caminho e saímos dos trilhos da fé. Mas às vezes não. Às vezes não. Às vezes nós precisamos crer em meio às circunstâncias contrárias de que Deus não perdeu as rédeas da nossa vida. E se você é do Senhor, se você crê no Senhor, o Senhor é com você.
esteja você passando o que estiver passando. Cabe a você crer que o Senhor é contigo, Ele não esqueceu de você. Mas você tem que crer nisso. E a sua vitória vai chegar. Por isso, eu separei aqui uma mensagem que eu gostaria de compartilhar com você. Nós estamos falando de propósito divino. Mas essa é uma palavra que falou demais ao meu coração. Me ajuda. Aí, pronto, passou. 2 Samuel 4:4 diz assim: E Jônatan, filho de Saul, tinha um filho aleijado de ambos os pés. Era da idade de 5 anos, quando as novas de Saul e Jônatan vieram a Jezreel. Sua ama o tomou e fugiu. E sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou coxo. E o seu nome era Mefibosete. A história desse rapaz mexe comigo, irmãos. Vou te explicar o que o texto está dizendo. Quem foi esse tal de Mefibosete? O nome é meio esquisito mesmo. Como é o nome? Mefibosete. Mefibosete era filho de Jonatas. Jonatas era filho de Saul. Saul foi rei de Israel. No momento em que os inimigos filisteus se levantaram contra Saul e o povo de Israel, e Saul já não estava bem com Deus, Saul se viu cercado pelos inimigos. E os inimigos acabaram se levantando contra Saul e o exército de Israel, inclusive matando Jônatas, filho de Saul, que tinha uma aliança com Davi, uma amizade muito séria. E quando Saul, o rei, se viu acuado, ele disse para o moço dele, aquele que levava as suas armas, o seu escudeiro: me mata. Só que o escudeiro disse: não, eu não posso matar o Senhor. Então Saul colocou a espada no chão e ele pulou em cima da espada. Porque ele não queria cair na mão dos filisteus, dos inimigos. E então chegam as novas no meio de uma guerra. Chega alguém gritando na casa, no palácio: olha, o rei Saul morreu. E aquele que seria o próximo rei, que era o filho dele, o Jônatas, também morreu na batalha. Ora, é evidente que diante dessa notícia, um temor veio, numa época em que o rei não era escolhido por votação. A linhagem real era a sucessão de pai para filho. Pai partiu, agora quem que é o rei? O filho. Quem que é o rei depois do filho? O neto. E depois, assim, ia. Então, quando estas notícias chegaram no palácio, o que a ama fez? Vamos colocar o dia de hoje, a empregada fez? Ela pegou a criança, filho de Jônatas, que se chamava Mefibosete, tomou nos braços para fugir, porque a pessoa que viria poderia querer matá-lo, já que ele seria o próximo herdeiro à coroa. E era assim, meu irmão, matava para não ter concorrência. Ela pegou a criança e na pressa, no meio daquela batalha de invasão, aquela coisa toda, ela sai correndo com a criança bebê ainda, muito pequeno no colo, só que ela cai no desespero. E ela deixa a criança cair. E a queda foi feia, irmãos. Foi muito feia. Porque, graças a essa queda, Mefibosete ficou aleijado. Deve ter batido muito forte as pernas no chão, os joelhos, e acabou que nunca mais esse rapaz andou. E essa ama, isso tudo tentando proteger o rapaz, mantê-lo com vida. E ela, então, levou esse Mefibosete a um lugar chamado Lodebar. E é o que diz o capítulo de número 9. E depois você pode ler isso tudo com muita calma na sua casa, por conta do nosso tempo. 2 Samuel 9, a partir do 1º. Então ela levou esse rapaz chamado Mefibosete a um lugar chamado Lodebar, que a gente vai ver agora. E disse Davi, agora Davi é rei. O tempo passou. Davi agora está no trono. E o Davi então perguntou, dentro do palácio: o que é o Espírito de Deus, né, irmãos?
que é o Espírito de Deus? Eu fico lendo, tem texto na Bíblia que diz Jesus, mas que coisa linda que é o Senhor. Por quê? Porque as pessoas se esquecem da gente. O ser humano, meu irmão, uma memória fraca. Fraca. Mas Deus não se esquece de nada, meu irmão. Deus não se esquece de nenhum dos seus. Então, Davi está no trono, e eu vejo aqui uma ação de Deus nesse texto. Ele pergunta, dá um negócio nele, o mineiro diria um trem, né? Há ainda alguém que ficasse da casa de Saul, para que eu lhe faça bem, por amor de Jônatan, porque ele tinha uma aliança com Jônatan, ele foi muito amigo de Jônatan, só que Jônatan morreu, e ele lembrou, ele disse, não pode ficar assim, ele tinha um coração muito grato. Então ele pergunta no palácio, existe alguém vivo ainda da casa do Jônatan? Só que a pergunta, ela pode ser entendida de outra maneira, porque Davi era o rei, alguém podia entender, não quer concorrência, está procurando alguém vivo, porque se tiver alguém da casa de Saul vivo, esse alguém deveria ser o rei. O que mudou tudo foi Deus, não era para ser Davi, mas Deus é que agiu ali e fez a mudança. E normalmente era a família. Então, tem alguém vivo da casa de Saul ainda? Porque eu gostaria de fazer o bem para essa pessoa. Se é outro lugar de Davi, fazer o bem para alguém que pode tomar o meu trono, e até tem direito legal de fazê-lo. Mas Davi, se não tem alguém vivo, eu gostaria de fazer o bem para ele, da casa de Saul. 2. E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. E chamaram que viessem a Davi, e disse-lhe o rei, és tu Ziba? Ele disse, servo teu. Esse Ziba trabalhava com Saul, quando o rei estava vivo, né? E então Davi pergunta para ele, no verso 3, não há ainda algum da casa de Saul, para que eu use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei, ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Ó, tem um rapaz, ele não anda, acho que o senhor não precisa nem ficar preocupado com ele, porque ele é aleijado de ambos os pés. É um rapaz mas ele é da casa de Saul. O nome dele é Mefibosete. Quando Davi ouviu isso, Davi disse, no verso 4, onde ele está? E Ziba respondeu ao rei e disse, em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Lodebar significa lugar sequíssimo. Deixa eu te falar, pelo Espírito de Deus, você pode olhar aqui um minutinho para mim? Deus não fez você, o projeto de Deus não é que você viva em lugar sequíssimo, uma vida sequíssima, uma vida mirrada. Esse não é o projeto do Senhor para você. Agora você pode ouvir e dizer, pastor, eu estou em Lodebar. Você entende a linguagem que eu estou usando? Lodebar pode não ser necessariamente um lugar físico, pode ser um momento da sua vida de sequidão em alguma área. Pastor, eu tenho enfrentado esse momento no meu casamento, no meu relacionamento, para com os meus filhos. Eu tenho enfrentado esse momento ministerialmente falando. Eu tenho enfrentado esse momento espiritualmente falando. Eu tenho clamado a Deus, mas eu já tive dias melhores na presença do Senhor. Estou em Lodebar. Mas você não foi feito para ficar em Lodebar. Sabe por quê? Porque o rei vai te chamar. Irmãos, eu creio nisso com todo o meu coração. Ele é poderoso para tirar você dessa situação. Agora, imagina que sofrimento de Mefibosete. Eu imagino o medo dele também, porque ele estava lá em Lodebar, eu acredito que escondido. Escondido. E ali foram anos em Lodebar. E eu vou falar, eu ser muito sincero com você, sabe, tem momento da vida da gente, irmão, parece que a gente está escondido. Eu não sei
te explicar, mas eu entendo que você entende. Quem está compreendendo essa confusão essa manhã aqui, amém? Momentos em que parece que ninguém te vê, sabe, irmão? Momentos em que parece que ninguém liga para você. Que ninguém se importa, tanto fez você morrer. Ah, é? Não vão achar nenhum corpo. Parece que não faz falta. E é muito ruim esse sentimento. Eu penso que pior do que você tomar bronca, é você passar por uma fase da sua vida em que parece que tanto faz, tanto fez. O que você faz ou deixa de fazer, tanto faz, tanto fez. E por que isso mexe com o ser humano? Porque é como se você descobrisse que não serve para nada. Do que a gente está falando? Propósito. Quando a gente perde o propósito, a gente perde o interesse de viver, irmãos. Por isso que o tema é importante. As pessoas tiram a vida porque já não vê mais sentido na vida. É muito comum você ouvir de uma pessoa que, quer me matar, porque eu não vejo mais sentido. Eu não vejo mais por que estar vivo. Eu não vejo mais por que existir. Eu não vejo mais por que estar aqui. Está repreendido isso em nome de Jesus. Mas isso é o que Lodebar faz com a gente, irmãos. Por isso que eu estou plantando o seu coração, aguenta firme, irmão. Eu não sei onde você está, em que fase da sua vida você se encontra, mas você pode estar escondido hoje. Eu posso estar esquecido hoje, num lugar de sequidão, pode estar enfrentando um momento de dificuldade na sua vida. Mas pela fé, eu creio, irmãos, o Rei está prestes a te chamar para um novo tempo, para uma nova fase, para uma nova vida, para um propósito diferente. Oh, glória a Deus por isso, eu creio mesmo. No versículo 5, então o rei mandou o rei Davi e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. Imagina o convite. Eu fico pensando, eu leio a Bíblia, não sei você, mas eu dou uma viajada, irmãos. Eu fico lendo e minha mente já vai lá em Lodebar. Aí eu já fui na casa do Maquir. Ontem eu fui na casa do Maquir, hoje agora estou indo de novo. Aí eu vou lendo a Bíblia e fico pensando, alguém batendo na porta. Alguém diz assim, o rei está te chamando, Mefibosete. Eu penso que Mefibosete, agora eu estou morto. É agora. Porque ele não deve ter recebido isso como promoção, isso é golpe. Porque, irmão, ser sincero, irmão, já viu o ditado? Quando a esmola é demais, ele desconfia, Isso o quê? Fulano queria fazer bem para mim. Por quê? Pô, ainda mais nos dias de hoje, irmão, sabe? Quando alguém quer ser bom demais para você, você já fica assim com o pé, os dois pés atrás, não põe três porque não tem. Por quê? O que ele vai ganhar com isso? O que ela vai ganhar com isso? Porque vivemos num mundo onde o interesse prevalece. Onde as pessoas são boas quando isso é vantajoso, quando isso é lucrativo. Aí vem o rei, irmãos, e manda chamar um aleijado, escondido, largado, esquecido. Não vale nada, um homem, humanamente falando. Aí vem um mensageiro e diz, o rei está chamando você lá no palácio. Eu, se me coloco no lugar de Mefibosete, logo pensaria, agora eu vou morrer. Descobriu que eu sou filho de Jonatã, descobriu que eu sou neto do rei Saul, do ex-rei, e agora o rei não quer concorrência, vão passar a espada em mim, a faca em mim, eu vou morrer, mas não tem como fugir, e literalmente, irmão, para piorar ele é aleijado. Para piorar ele é aleijado, não dá nem para correr. Então levam o homem até o palácio, e agora ele está chegando no palácio. Gente, que história é essa? No versículo 6, a Bíblia diz que, vindo Mefibosete, filho de Jonatã, filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto por terra, se inclinou, e disse Davi, Mefibosete, tem um ponto de exclamação, né? Então a ideia que eu tenho é que o Mefibosete entra meio que rastejando, arrastando,
E aí diante de Davi ele vem, inclina a cabeça e põe a cabeça no pó, no chão. E quando Davi vê Mefibosete, imagina essa cena no palácio, pelo menos está na minha cabeça, depois a gente vê direito essa cena no céu, né? Se o Senhor assim permitir. Aí ele põe a cara no pó e eu vejo Davi dizendo assim, Mefibosete! Deve ter pensado, rapaz, ele não deve saber quem eu sou não. Vai me receber assim, Mefibosete! E ele diz, eis aqui teu servo, o coração devia estar, vou morrer. E então no verso seguinte, o verso de número 7, Davi diz, não temas. Por que você acha que Davi falou para ele, não tenha medo não? O guri devia estar, irmão, com muito medo, apavorado. Vai me matar. Não tenha medo não, Mefibosete. Porque de certo, com certeza, eu usarei contigo de beneficência por amor de Jônatan, teu pai. Irmão, eu vejo esse texto, como é importante você se dar bem com as pessoas, sabe? Como é importante você ter bom relacionamento. Como é importante você tratar todo mundo bem. Porque a sua descendência, meu irmão, é abençoada. Os seus filhos são abençoados. Eu conheço um caso em Ribeirão Preto que um cidadão ganhou faculdade inteira particular paga, porque o amigo dele morreu, e era pai desse garoto, e ele disse, ele é até vereador em São Carlos, e ele disse, eu vou pagar todos os estudos, porque teu pai foi muito amigo meu. Eu assim, puxa, maior legado, maior herança do que bons relacionamentos, não existe. Trate todo mundo bem. Davi tinha uma aliança com Jônatan em vida. E tem gente até que é mal aqui, né, irmão? Fala que Davi era homossexual, que os dois tinham um caso. Já ouviu essa conversa? Está amarrado em nome de Jesus. Mas eles eram amigos. Isso porque a Bíblia diz que Davi amava Jônatan. Ora, eu não posso amar você em Cristo? Um homem pode amar outro homem em Cristo Jesus? Mas vocês estão estranhando? O que foi? Não posso amar o Juan? Eu amo o Juan, eu amo o Rogério em Cristo. Tenho uma consideração enorme, um amor profundo por eles. E sou bem casado. Amém ou não amém? E os dois tinham uma amizade profunda, uma aliança no Senhor. Um ajudou o outro. Agora, com a morte de Jônatan, Davi guardou isso no coração. E então, um dia ele acorda. É Deus, irmãos, é Deus, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo nos faz lembrar de todas as coisas. Então ele diz, mas como é que eu esqueci? Será que tem alguém da casa de Saul vivo ainda? Não sei se tem. Vamos pesquisar. Ei, irmão, ele está muito bem no palácio. Ele vai lembrar dos outros? O Jônatan mesmo já morreu. Mas tem alguém que eu poderia usar de bondade com ele? Por amor de Jônatan. Aí pesquisa, vai alguém, traz o servo que trabalhou com Saul. Aí lá vem um tal do Ziba. Aí o Ziba diz, tem sim, mas é um aleijado. Não, traz lá ele aqui. Ainda mais Davi, irmãos. Davi sabia o que era isso, ninguém ligar para você, ninguém dá nada por você. Davi foi encontrado no pasto. Quando o pai mandou chamar os filhos para serem ungidos, esqueceu Davi. Davi sabia o que era isso, irmão. As pessoas podem não ligar para você, podem não se importar para você, podem esquecer de convidar você para as festinhas, pode deixar você de lado, você só fica sabendo, é mesmo, aconteceu? Será que eles não lembram de mim? Será que ninguém se importa comigo? Será que ninguém liga para mim? Será que eles não gostam de mim? Mas Deus te ama, meu irmão. Deus tem um prazer enorme na sua vida. Deus vê ouro em você, você pode até se encontrar no momento em Lodebar hoje, você pode até estar no lixo, mas não é porque o ouro está no lixo que ele perde valor. Ouro no lixo é ouro. Dinheiro no lixo vale. Não tem porquê. Então lá vem, chama esse rapaz, aí lá vem o Mefibosete rastejando, andando esquisito, meio toto, se inclina, põe o rosto em terra, Mefibosete, eis aqui o teu servo. E o Davi diz, não tenha medo não. Eu vou usar de beneficência por amor de Jônatan, teu pai. Eu te farei restituir todas as terras de Saul, teu pai. E tu, de contínuo, comerás pão na mesa do rei. Você foi feito para comer na mesa do rei. Você pode não estar na mesa do rei hoje,
Mas você foi feito para viver na mesa do rei. A Bíblia diz que ele fez de nós reis e sacerdotes. Seu lugar não é na sequidão de Lodebar. Seu lugar não é nesse momento de aflição. Você pode estar enfrentando Lodebar hoje, você pode estar passando por uma fase complicada hoje, mas, irmãos, eu quero plantar no seu coração essa verdade: o rei não se esqueceu de você. Não é porque ninguém se lembra de você que o rei se esquece de você. O rei não se esqueceu de você. Ele tem projeto para você. Ele não vai deixar você nesse lugar de sequidão. Não vai esquecer você nessa fase de dificuldade. Ele vai chamar você. Ele vai fazer você sentar à mesa, ele vai te oferecer um lugar ali. Irmão, quando Mefibosete escuta isso, o senhor está de brincadeira? O senhor está dizendo que eu vou comer aqui, vou morar aqui, de graça na mesa do rei? No 8 ele se inclinou e disse: quem é o teu servo? Quem sou eu? Para tu teres olhado para um cão morto tal como eu. Ele tinha noção. O senhor está de brincadeira? Quem sou eu? O senhor vai me trazer para viver aqui? Um aleijado que não vale nada. Um cão morto, olha como ele fala dele mesmo, um cão morto. Para o senhor se lembrar de mim, é impossível ler um texto como esse e não ver Deus olhando para a minha vida, irmãos. Eu estou falando aqui, mas você vê Deus na sua vida, eu tenho certeza, eu não sei onde eu estaria agora. Se o Senhor, se o meu rei não tivesse olhado para mim, porque quantos de nós não fomos tirados de lugares difíceis, de situações complicadas? Agora pergunto para você, como um cão morto, irmãos, como pessoas não merecedoras, pessoas problemáticas, pessoas difíceis, Deus nos chama de Lodebar e nos dá um lugar à mesa do rei. Ah, irmãos, que honra, que alegria. Ele não fez você para viver em Lodebar. Quem sou eu? Eu não mereço isso. Então Davi chamou Ziba, moço de Saul, e disse, aí vem a ordem: tudo que pertencia a Saul. Irmão, não é pouca coisa não, irmão, não é um carrinho econômico. Não é a casa da esquina. Nós estamos falando do que o rei antigo tinha. Tudo que o rei, era do rei Saul, tudo, toda a sua casa, tenho dado ao filho do teu senhor, Mefibosete, tudo. Que lindo, irmãos. Tudo. A vontade do Senhor para a sua vida é essa. Você pode estar enfrentando um momento de sequidão agora, vou pular um pouquinho para a gente orar, mas a vontade de Deus é essa aqui para você, que de contínuo, você coma a mesa do rei, de contínuo. Não se esqueça dessa palavra. Deus tem projeto para você. O fato de você viver em Lodebar, estar passando por uma situação de sequidão, não anula os propósitos de Deus para a sua vida. O rei está lembrando de você, vai mandar te chamar, e ele vai colocar você onde você deveria estar, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor por essa palavra?